Abram suas Bíblias lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou o apóstolo João, no 7º capítulo, dos versículos de número 14 até o versículo de número 24. João 7, do 14 ao 24. E enquanto você procura o texto aí na sua Bíblia, nós assistiremos o vídeo que introduz essa série do Evangelho de João, série esta que nós já estamos desfrutando aqui há mais de 6 meses. Graças a Deus, por mais de 6 meses nós estamos meditando no Evangelho de João. Assistamos o vídeo como último ato preparatório, como último ato litúrgico do nosso culto de adoração e celebração ao nome do nosso Deus. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. João capítulo 7, do versículo 14 até o 24, está escrito assim: Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio! Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: Um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós te adoramos nesse momento de louvor. Sua igreja cantou ao Senhor, sua igreja bendisse o seu santo nome, e nós temos absoluta certeza que a nossa adoração chegou até o seu trono de glória. O Senhor recebeu o nosso serviço litúrgico, o nosso serviço de culto.
Nós não duvidamos que o Senhor recebeu a nossa adoração. Nós só pedimos que o Senhor deixe isso o mais claro possível por meio da pregação. Que ela venha falar no nosso coração, que ela venha rasgar nossa alma, que ela venha modificar o nosso ser, que como resposta do nosso louvor, que certamente subiu ao Senhor, o Senhor se incline a nós e nos abençoe sobremaneira nesse domingo de manhã. É isso que nós te pedimos, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O capítulo de número 7 de João se desenrola num contexto de hostilidade ao Senhor Jesus, crescente hostilidade. Nos primeiros 13 versículos que nós vimos na semana passada, Jesus vai evitar a Judeia, mas ele não vai evitar a Judeia por fraqueza, por medo, não, é estratégico. Mas por que ele estaria evitando a Judeia? Ora, ele tinha que evitar a Judeia porque os judeus procuravam matá-lo. E naquele tempo, a festa dos tabernáculos estava se aproximando. Jesus, por obrigações religiosas, tinha que ir na festa dos tabernáculos. Mas lá os judeus queriam matá-lo. E nessa dificuldade, surge uma terceira, porque os irmãos de Jesus vão pressionar Jesus para que ele vá publicamente a Jerusalém e realize milagres. Os irmãos vão dizer a ele, ora, alguém com os poderes que você tem, deve ir para Jerusalém, não ficar aqui no interiorzinho de Israel. A gente deve compreender que, às vezes, até quem é muito próximo de Jesus duvida dele. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Tinham uma visão distorcida sobre ele. E os próprios discípulos, haja vista que o traidor estava entre eles. Eles aguardavam um Messias vencedor, triunfalista, um Messias guerreiro. Eles queriam que Jesus fosse até Jerusalém para mostrar a sua glória, para vencer os judeus. Mas Jesus entendia que a sua missão não era bem essa, ou não seria vencida dessa forma, e que ainda não havia chegado o tempo dele chegar ou dele subir a Jerusalém. Todas essas coisas não impedem Jesus de cumprir aquilo que ele tinha que cumprir. Ele vai para o templo, ele aparece no meio da festividade, e no meio da festividade ele ensina, e o resultado do ensino do Senhor Jesus é a mesma hostilidade dos versículos anteriores. No capítulo de número 7 nós veremos no capítulo todo essa tensão entre a vontade de Deus e a vontade dos homens. Entre a revelação divina que acusa os homens e a obstinação dos homens que negligencia Deus. O que nós temos diante dos nossos olhos é que o Messias veio para salvar. Contudo, os homens não são aptos naturalmente para aceitar essa verdade, porque os homens julgam conforme as aparências. Para a gente ter um tema, nessas primeiras falas introdutórias, é o julgamento segundo a verdade, discernindo a vontade de Deus para nós, ou para o nosso tempo. O julgamento segundo a verdade, discernindo a vontade de Deus para nós, ou para o nosso tempo. O versículo 14 nos mostra que a festa já havia começado. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo. Percebam que Jesus não deixa de ir à festa, Jesus não vai à festa pela motivação dos seus irmãos, e sim, ele vai à festa seguindo a agenda do Pai, e a agenda do Pai era que ele fosse à festa não para se tornar parte do entretenimento, não, pelo contrário. Jesus vai à festa não para ser morto pelos judeus, apesar que os judeus queriam matá-lo,
Mas ele vai à festa com o intuito principal do seu ministério. Versículo de número 14 diz que ele foi ao templo para ensinar. Sim, Jesus aparece no templo, misteriosamente, no decorrer da festa, e começa a ensinar. O que isso significa? Que a missão dele não estava presa nem pelo medo, a missão dele não estava presa nem pela pressão da família, a missão dele não estava presa a nenhuma conveniência humana. A missão de Jesus era agradar o Pai, era seguir a vontade do Pai, era fazer com que os planos do Pai se concretizassem. Jesus não era semelhante àqueles mestres da lei, ou os mestres da lei do nosso tempo, que querem a glória para si. Não, ele estava pautado em Deus, fazendo a vontade de Deus e seguindo o projeto de Deus. Sabe, meus irmãos, quando a gente olha esse versículo de número 14, e a gente percebe que nos versículos anteriores havia uma baita pressão em Jesus para que ele fizesse isso ou para que ele não fizesse aquilo. Mas quando a gente olha o versículo de número 14 e percebe que Jesus vai até a festa e lá na festa ele segue a agenda do Pai, nós entendemos que Jesus se submetia à vontade do Pai. E por que ele se submetia à vontade do Pai? Porque o Pai é a fonte de toda sabedoria, o Pai é a fonte de toda autoridade, o Pai é aquele que tem os planos perfeitos, e Jesus prioriza o Pai. Jesus não prioriza nem o seu bem-estar, nem a sua própria glória, nem os seus próprios interesses. Ele vai até a festa, na metade da festa, entra dentro do templo, e ali ele se submete mais uma vez à agenda do Pai, ensinando todos sobre todas as coisas. Isso aponta para nós. As pressões externas que geram medo, que geram ansiedade, que geram pânico, que geram incertezas, não podem ser os fatores principais que movem as nossas pernas. Eu não posso fazer alguma coisa porque eu estou com medo. Eu não posso deixar de fazer porque também estou com medo. Eu não posso fazer porque querem que eu faça. Eu não posso deixar de fazer porque me impediram de fazer. Eu devo fazer porque é a vontade de Deus. E quando eu faço a vontade de Deus, eu estou no coração do Senhor. Eu estou no centro da existência do Senhor. Mas assim que Jesus chega no templo, seguindo a agenda do Pai, e começa a ensinar, os judeus se espantam. Olha comigo o versículo de número 15. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe essas letras sem ter estudado? Os judeus ficaram admirados. Como é que esse homem adquiriu tanta instrução? Como é que esse homem tem tanta sabedoria, sem nunca ter estudado? Percebe como os judeus enxergavam o mundo? Os judeus enxergavam o mundo muito semelhante a eu e você. Os judeus enxergavam o mundo na relação de causa e consequência direta. Ora, se Jesus é sábio, logo ele estudou. Se Jesus é instruído, logo ele deve ter participado de alguma escola rabínica. Mas a perplexidade dos judeus é que essa relação com Jesus é inexistente. A sabedoria dele, o conhecimento dele, o vigor dele, a inteligência dele não era ou não estava relacionada com escola rabínica nenhuma. Jesus não tinha as credenciais humanas que os homens esperavam. É por isso que ele agia diferente dos homens. Os irmãos dele falam: vai até Jerusalém e ganha dinheiro com o seu poder. Imagina se Jesus pegasse um passarinho e fizesse o passarinho conversar com ele. As pessoas dariam uma fortuna nas mãos do Senhor Jesus. Os homens pautam-se em coisas humanas, e os homens acreditam que as credenciais humanas são as coisas mais importantes, e que quando o homem tem alguma coisa, ele deve ganhar dinheiro com isso. Os judeus mal sabiam que estavam diante do Deus encarnado. E é por isso que ele sabia muito, é por isso que ele era inteligente. Era não, continua sendo. O conhecimento de Jesus não era um conhecimento escolar.
O conhecimento de Jesus não era um conhecimento adquirido, meramente adquirido pela tradição rabínica. Ele transcendia isso. O conhecimento de Jesus vinha do próprio Pai. Ele já havia dito, eu e o Pai somos um. Ele já havia demonstrado que quando ele fala pelo Pai. E as palavras dele são vida, e vida em abundância, porque elas vieram do Pai. Sabe, meus irmãos, a gente às vezes cai nesse mesmo dilema ou nessa mesma cilada. A gente às vezes fica esperando credenciais humanas para que a gente ouça. Às vezes a gente fica julgando as coisas pelas categorias humanas e a gente coloca a mão na cabeça e diz, como é que ele pode saber tanta coisa assim? Como é que ele pode estar certo? Ou como é que ele não pode ter ganhado dinheiro ainda fazendo tantas coisas como ele faz? A gente deve entender que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria dos homens. E Deus não está pendente ou dependente das credenciais humanas. E Deus não trabalha na lógica dos homens. E por não trabalhar, não depender, não se pautar, a gente deve acreditar que o conhecimento mais proveitoso para a nossa vida vem da boca de Deus e não das credenciais humanas. O conhecimento verdadeiro vem de Deus e não das instituições humanas. O conhecimento não vem da religião, da igreja, da teologia, da estrutura, da denominação, não. O conhecimento vem de Deus. Os judeus olham para Jesus e falam, você não é um rabino. Cadê a sua carteirinha de pastor do século I aqui, de Israel, de Jerusalém? Cadê a sua credencial? Jesus vai explicar que a origem dele e a origem da sua doutrina não vem das credenciais humanas. Olha comigo o versículo de número 16 até o 19. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito dessa doutrina, e saberá se ela é de Deus ou se não é. Quem fala de si mesmo, procura a própria glória. Mas aquele que procura a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há injustiça. Vocês deveriam saber disso. Vocês foram instruídos na lei de Moisés, contudo, não entenderam a lei de Deus. E por isso, procuram me matar. A resposta de Jesus, ela é fabulosa. Jesus vai explicar, a minha doutrina vem de Deus. O meu ensino não é meu. O meu ensino vem daquele que me enviou. Jesus não atende às nossas expectativas. Compreendem isso? Jesus não tem as credenciais que eu e você buscamos. Ele não age como eu e você esperamos. Ele não faz as coisas pelas categorias que eu e você fazemos. Não! A autoridade dele não está enraizada nesse planeta. A autoridade dele vem de fora. Ela vem da revelação divina. Ela vem do Senhor. Ela vem do próprio Deus. Jesus segue a agenda de Deus, começa a ensinar, os judeus ficam perplexos porque a autoridade dele não é desse mundo. E é por isso que às vezes a Bíblia é tão complicada para nós. Porque se a Bíblia fosse feita meramente por homens, ela seria totalmente inteligível e compreendida nos seus pormenores, por todo homem. É verdade que a Bíblia é clara. Uma criança consegue entendê-la. Um ancião consegue entendê-la. Um analfabeto consegue compreendê-la. Ela é clara. Mas o conhecimento da Escritura não é exaustivo. E eu não consigo conhecer e compreender todas as coisas, porque tem coisas que lá estão que não são desse mundo. Um só Deus em três pessoas distintas. Um só Cristo com duas naturezas diferentes. Um só Senhor que está sentado no trono de glória e ao mesmo tempo está no meu e no seu coração, sem estar dividido. O ensino de Jesus é do céu. E é por isso que a Escritura às vezes nos coloca em xeque, como por exemplo, abençoe aqueles que vos amaldiçoam, ou dê a outra face.
A gente precisa confiar na Escritura como palavra de Deus de verdade, meus irmãos. A gente precisa entender que a Escritura é a palavra de Deus de verdade. E que essa palavra veio de Deus, não veio dos homens. E ela vai contrariar as instituições humanas, vai contrariar a nossa cabeça, vai contrariar as nossas expectativas, vai contrariar o nosso ser. É a palavra de Deus que deve governar a sua vida e não o contrário. É a palavra de Deus que deve governar a igreja e não o contrário. A palavra de Deus é que governava o Senhor Jesus e não o contrário. Os judeus eram incapazes de compreender que a doutrina vinha de Deus, porque eles não tinham se atentado na condição da compreensão. Olha o versículo de número 17 e 18. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobre que o meu ensino vem de Deus. A fé cristã é uma fé extraordinária, porque antes de saber, eu preciso ser. É necessário fazer a vontade de Deus para depois descobrir o seu ensino. É necessário descobrir quem Deus é, para depois saber exatamente quais são os pormenores da doutrina. Jesus deixou claro, se alguém decide fazer a vontade de Deus, descobre. A questão aqui é que os judeus não faziam a vontade de Deus. E por isso eles não eram capazes de discernir se Jesus estava falando de si mesmo, se Jesus estava buscando a própria glória, ou se ele estava buscando a glória do Pai, se ele estava buscando a glória do verdadeiro. E às vezes eu e você também caímos nessa mesma esparrela. Por não fazermos a vontade de Deus, ficamos em dúvida se de fato é Deus que está falando, se de fato é Deus que está dando a orientação. E às vezes a gente imagina que este que vos fala, ou outros que vos falam, falam buscando a própria glória. Jesus vai dizer claramente que o entendimento da doutrina depende de um desejo sincero de obedecer a Deus. O entendimento sobre a verdade de Deus, a vontade de Deus, ela passa pelo desejo ardente de conviver com Deus. Passa pelo desejo contundente de caminhar com Deus. Se eu e você não desejamos a Deus, como é que a gente vai entender as coisas dele? Sabe, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui para os judeus é: vocês não entendem o que eu falo, porque de fato vocês não amam o Deus que eu sirvo. Eu não recebi a doutrina de qualquer um, eu recebi a doutrina do Pai. Eu sou a palavra encarnada. Quando vocês rejeitam aquilo que eu falo, vocês não estão rejeitando simplesmente uma ideia. Não, vocês estão rejeitando o próprio Deus. Aqui nós temos esse binômio. Conhecer a Deus depende do nosso amor a Ele. Eu amo para conhecê-lo, e quanto mais eu o conheço, mais eu passo a amá-lo. E essa é uma característica do próprio Deus. Jonathan Edwards disse: Deus não apenas nos dá a verdade, mas também move os nossos corações para amá-la. E é assim. Agora, se Deus não move o meu coração para amá-lo, como eu posso discernir o que é verdade? Jesus aparece no meio da festa, vai ensinar. Os judeus não veem nele as credenciais, duvidam se aquilo que ele está falando é verdade. Jesus vai dizer: a minha doutrina veio do Pai, e vocês não conseguem entender o que eu estou falando, porque vocês não amam ao Pai. Se vocês o amassem, vocês entenderiam a doutrina, e vocês amariam a doutrina. E no versículo de número 19, ele vai expor a hipocrisia desses homens. Ele vai dizer: Moisés não deu a lei para vocês? Moisés não deu a palavra de Deus para vocês? Moisés não ensinou a vocês sobre quem Deus era? Mas ninguém observa,
Nenhum de vocês é capaz de seguir essa lei. E qual era a prova? Ora, vocês procuram me matar. Olha o que Jesus está fazendo. Ele está pegando os 10 mandamentos. Me desculpem. Jesus está ensinando os 10 mandamentos. Ele está citando os 10 mandamentos. Moisés não deu os 10 mandamentos para vocês? Mas vocês não são capazes de observá-lo. Quer ver a prova? Vocês querem me matar. A Bíblia diz claramente, não matarás. O problema de vocês não é que eu não atendo às credenciais de vocês. O problema de vocês não é que vocês não amam a Deus. O problema de vocês é que vocês detestam a Deus, detestam a lei de Deus e detestam todo aquele que vem em nome do Senhor. Vocês alegam seguir a Moisés, mas estão prontos para matar os profetas de Deus. E essa não é a história do judaísmo como um todo? Quantos não foram mortos? Quantos não foram cerrados? Quantos não foram amordaçados? Quantos não foram açoitados? Quantos não foram exilados? Ser mensageiro de Deus era uma profissão extremamente perigosa, porque o judaísmo aparentemente é zeloso, mas esconde por trás do zelo religioso uma rebeldia contra Deus. Eles não seguem a lei de Moisés, eles não amam o Deus das Escrituras, eles não obedecem à sua lei, não, eles estão voltados para si e ensimesmados. O problema do judaísmo é que eles criaram uma religião sem Deus. E é muito preocupante quando cristãos vivem uma religião sem Cristo. Não, eu sigo as regras da igreja, eu sigo as regras da teologia, eu sigo as regras da denominação, eu sigo as regras, mas eu não amo a Cristo, eu não me submeto ao seu ensino. E eu com uma mão sustento o mandamento, mas com a outra eu acabo de negá-lo. A gente deve olhar muito para o nosso próprio coração e examinar se a nossa fé é um reflexo real do relacionamento que nós temos com Deus, se a nossa doutrina é consequência do meu amor por Ele, ou se a minha doutrina é meramente convenção humana. Se a minha piedade e a sua, de fato, honra o senhorio de Cristo, ou se a minha piedade e a sua aparentam para o homem, ou para os homens alguma coisa. Jesus disse isso aos fariseus, vocês não passam de sepulcros caiados, por fora pintados de branco com o cal, mas por dentro cheio de ossos fedorentos. O ensino de Jesus não pode ser entendido porque o Deus de Jesus não é amado. O ensino de Jesus não pode ser entendido porque o Deus em carne, que é Jesus Cristo, não foi reconhecido. E isso não tinha nada a ver com intelectualidade, tinha a ver com obstinação. E quando Jesus toca a ferida, a gente vai olhando esse texto, né? E esse texto vai falando com a gente começa a se condoer, porque a gente percebe a gente fazendo as mesmas bobagens aqui. E a gente está pronto para dizer, Senhor, perdoa-me, eu errei. Quantas vezes eu esperei que o Senhor fizesse alguma coisa, quantas vezes eu te pressionei achando que o Senhor ia agir, faça isso para eu te dar aquilo, faça aquilo outro. Quantas vezes eu te pus na parede sem entender que o Senhor tem o seu tempo. Quantas vezes o Senhor me ensinou coisas e eu dei as costas falando isso daqui não atende às credenciais da minha necessidade. Quantas vezes eu amei as coisas da doutrina, mas não fui capaz de amar o Deus que fez a doutrina. Quantas vezes eu, em nome de Deus, chutei 10 mandamentos para o canto e em nome de mim mesmo disse que eu era o maior religioso. Então quando a gente olha para esse texto, a gente começa a se condoer. E isso é bom, e graças a Deus que isso está acontecendo, porque no texto a resposta do povo foi completamente diferente. Olha o versículo de número 20. Respondeu a multidão, tens demônio. Pensa nisso, pensa nisso.
Jesus, o Verbo encarnado, o legítimo Filho de Deus, o representante de Deus, aquele que tinha a doutrina de Deus, aquele que veio em nome de Deus, veio para dar vida e vida em abundância, começa a ensinar no templo, não atendendo às expectativas humanas, começa a ensinar doutrina altíssima. Os judeus são confrontados porque não entendem a doutrina, porque não amam a Deus, e quando Jesus diz, vocês estão cumprindo alguns mandamentos e destruindo outros, a multidão diz, é filho do demônio. Tens demônio, está endemoniado. Versículo de número 20, tens demônio. Quando alguém na rua te chamar de peste de demônio, saiba que também chamaram o Senhor Jesus, ok? Não fica tão nervoso assim. Porque às vezes a gente recebe nome que não merece. E a multidão, ao invés de olhar e falar, tens a palavra de vida eterna. Lembra que Pedro disse isso alguns versículos atrás. A multidão diz, tens demônio. E por que eles disseram que Jesus tem demônio? Olha o versículo 20. Quem é que procura matar-te? Ora, todo o capítulo 7, todo o capítulo 6 diz que os judeus queriam matá-lo. Todo mundo sabia que os judeus queriam matá-lo. E se você tem alguma dificuldade nisso, depois você dá uma lidinha no versículo de número 25 a seguir, você vai ver que até os soldados foram com ordem para prender o Senhor Jesus e matá-lo. Era nítido e patente que os judeus queriam matá-lo. Mas a multidão está tão cega, é tão obstinada, é tão insensível, é tão ensimesmada, que não é capaz de entender o que está acontecendo. E por causa das convenções humanas, aquilo que a gente não compreende, certamente veio do diabo. A Bíblia já nos ensina isso, né? Que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, o homem natural não compreende as coisas do céu, o homem natural ele vive num limbo, sem compreender a mente de Deus e sem entender a sua própria. E aí em nome de Deus ele faz um monte de bobagem, em nome de si mesmo ele faz um monte de outras bobagens. A nossa resposta pode estar sendo diferente desse povo. A gente pode estar olhando para esse texto e dizendo, nossa, eu já fiz tantas vezes isso, eu já errei tantas vezes. Eu não digo que Jesus tem demônio, não, é verdade, às vezes eu já quis até matá-lo, detestando aquilo que ele me colocava. A nossa posição, eu creio que é essa, olhando para o rosto de vocês, eu entendo que é essa. A posição do povo é diferente, mas nós não podemos negligenciar que o mesmo pecado que os impedia de ver a realidade espiritual e as coisas de Deus, também é o pecado que habita em nós. Sem a luz de Cristo, eu e você não discernimos os tempos. Sem a luz de Cristo, eu e você não discernimos as intenções dos corações. Sem a luz de Cristo, eu e você não somos capazes de fazer o certo. E se Cristo não nos iluminar, nós caímos no mesmo erro dos versículos subsequentes. Olha comigo o versículo de número 21 até o versículo de número 23. Replicou-lhe Jesus, um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vocês estão indignados contra mim? Pelo fato de eu ter curado num sábado um homem? Jesus está dizendo alguma coisa mais ou menos assim. Eu fiz um milagre algumas semanas atrás, eu curei um paralítico há 38 anos, que jazia do lado de um tanque. Eu curei um homem no sábado, eu curei um paralítico, 38 anos sofrendo. E vocês querem me matar por causa disso. Vocês querem me matar porque eu fiz o bem para uma pessoa. Mas olha como vocês são ignorantes e como vocês são confusos. Moisés ensinou que era necessário circuncidar no 5º dia. E se o 5º dia caísse num sábado? Tinha que circuncidar. Se o 5º dia fosse um sábado, o menino poderia ser circuncidado no sábado, porque os judeus diziam, a lei de Moisés não pode ser quebrada. Ora, mas quando eles afirmam isso, eles estão quebrando a lei de Moisés, que dizia que no sábado não podia fazer derramamento de sangue.
Jesus está mostrando a incoerência deles. Vocês circundam no sábado para cumprir a palavra de Deus, mas vocês não curam no sábado para cumprir a palavra de Deus. E vocês querem me matar por não cumprir a palavra de Deus, quando de fato eu estou cumprindo a palavra de Deus. Circundam no sábado, mas condenam a cura no sábado. A grande questão aqui é que os homens, eu e você, os judeus e todos os homens desse planeta, nós nos agarramos à letra da lei e ignoramos o seu espírito. É por isso que a gente não entende todas essas coisas. É por isso que a gente não entende que Jesus tinha que ir na festa do tabernáculo, mas ele tinha que antes obedecer à vontade de Deus. Por isso que a gente não entende que Jesus era o Messias prometido, mas a sua vitória não seria uma vitória armada, seria uma vitória da renúncia. A gente não entende que Jesus não fala dele próprio, mas fala de Deus. E por que a gente não entende? Porque a gente olha para a letra sem levar em conta o espírito que está por trás dela. O que o texto está nos ensinando? Meus irmãos, o texto está nos ensinando que eu e você devemos ter um coração voltado para Deus e não sujeito a regras externas. E pronto. Eu devo ir na festa, não por causa da festa, mas porque Deus quer que eu vá. Eu devo ensinar, não porque eu apareço, mas porque Deus mandou eu ensinar. Eu devo falar de doutrina, não porque a conheço, mas devo falar de doutrina porque amo a Deus. Eu devo buscar a glória dele, não a minha. Eu devo entender que tem mandamentos que são superiores a outros, como por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, e esse é o primeiro e maior mandamento. Eu não posso querer matar uma pessoa de toda a minha alma, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, e ao mesmo tempo dizer que eu adoro a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Os judeus eram incoerentes, porque coavam um mosquito e engoliam um camelo. E a gente faz a mesma coisa. A gente se pega a regrinha boba, a gente se pega palmo de cerca, a gente se pega vírgulazinhas. A gente faz isso no casamento, a gente faz isso com os filhos, a gente faz isso no trabalho, a gente faz isso na sociedade e pior, a gente faz isso com Deus. Os judeus aqui estão fazendo isso, eles estão se apegando a regrinhas, mas estão negligenciando que eles estão diante do próprio Deus. Pensa nisso. Deus aparece em carne para os judeus. E os judeus dizem, não, a gente não pode te ouvir porque você não atendeu meia dúzia de requisitos que a gente havia estabelecido. Deus te traz uma grande bênção e você diz, não quero essa bênção porque ele não atendeu meus planos que eu fiz há 10 anos atrás e precisam ser concretizados nesse dia. Deus aparece e diz, não vou atender você porque, diferentemente de você, eu tenho uma outra agenda. Eu tenho que ir na festa dos tabernáculos para mostrar que eu sei alguma coisa. Qual é a sentença que Jesus dá? Ou, melhor, qual é a orientação que Jesus dá? A orientação que Jesus dá é uma orientação que eu e você temos que aprender nessa manhã. Não julgueis apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. O juízo divino é sempre perfeito. E por que o juízo divino é sempre perfeito? Porque ele está baseado na verdade absoluta. E o nosso juízo? O nosso juízo é sempre imperfeito, porque a gente julga apenas pela aparência. Jesus está no templo, ele busca a própria glória. Jesus está ensinando, ele fala de si mesmo. Jesus está instruindo, tem demônio. Jesus curou no sábado, descumpriu a lei. Percebe que o julgamento que os homens fazem é um julgamento baseado neles. E a fala do Senhor Jesus é, não julguem segundo vocês, segundo os seus critérios, segundo a aparência, segundo a própria justiça, mas julguem de outra forma. Quer que eu dê exemplos claros disso?
Irmãos, nós julgamos pessoas pela posição social, nós julgamos pessoas pelo modo de se vestir, nós julgamos pessoas pelo sucesso profissional, nós julgamos pessoas pelo tamanho do bolso, nós julgamos pessoas pelo tamanho do carro, nós julgamos pessoas pelas viagens que fazem, nós julgamos as pessoas por aparências, e a gente negligencia que por trás da aparência tem o caráter, por trás da aparência tem a vontade do Pai, por trás da aparência tem a ação do Espírito na vida daquela pessoa. Querem que eu dê um exemplo bíblico? Ora, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente se lembra de Samuel indo ungir Davi. Você se lembra dessa história? Samuel foi ungir o novo rei de Israel. E foi até a casa de Jessé. Jessé tinha uma penca de filho. E começaram a vir os filhos mais bonitos, os mais fortes, os mais hábeis. E todos aqueles, Samuel dizia, certamente é esse. Ó, alto, forte, tem grana, poderoso, ó o estrondo da voz. E Deus dizia, não é esse. E veio outro, e veio outro, e veio outro. E de repente apareceu um que eu imagino que é parecido com aquele seriado, aquele filme, aquele desenho do Pimentinha, como é que era o nome disso? Apareceu um ruivo sardento, com o cabelo enrolado, cor de fogo, vindo da rua, tudo sujo de barro, estava no meio das ovelhas, fedendo junto com elas. E aparece o jovem Davi correndo, meio atabalhoado, sem saber o que estava acontecendo, meio fora da cena, meio fora de ordem. E Deus diz, é esse, unge ele rei. Samuel não fala nada, mas o coração de Samuel deu umas 15 galopadas, né? Ele falou, esse? E a fala de Deus é, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Olha que cena incrível. Irmão, Jesus tem a agenda dele. Não julga conforme a aparência. Ele não foi embora, ele não te deixou, ele não te abandonou. Ele só ainda não entrou em cena. E quando Jesus aparecer, ele vai aparecer com a agenda do Pai, não com a tua. Ele não vai aparecer para você falando, eu vim logo, eu sabia que você estava precisando, toma aqui, quinhentão, toma aqui, milão, toma aqui uma grana que vai dar certo. Não! Ele vem para fazer a agenda do Pai, ele vem para ensinar, ele vem para estar no templo, ele vem para se comunicar. E quando Jesus vem, a gente olha e fala, eu não estava te chamando? Agora você vem e vai cuidar de outra coisa? Esse Jesus não tem as credenciais que eu preciso, não. Não julga conforme a aparência. Ele continua sendo o eterno Filho de Deus, ele continua sendo Deus em carne. Ele continua fazendo as coisas para a glória de Deus. Ele continua agindo para que Deus seja exaltado. Não caiamos nesse abismo de cumprirmos uma parte da lei, seguindo regras externas, mas negligenciarmos a verdadeira lei, que Deus é Deus e nós somos suas criaturas. Então eu ouso vos ordenar, assim como o texto, não julga segundo a aparência, nunca mais. A aparência das coisas que você vive são contrárias. Sim, eu sei. É uma decisão judicial contrária, é um impeditivo de negócio, é um tormento, é uma inconstância e uma falta de certeza em relação ao futuro. Sim, essas coisas se apresentam, mas não julgue conforme as aparências. Todos os dias emitimos julgamentos. Não julgue segundo as aparências. Não use critérios humanos. Não use os critérios da sua própria necessidade. Não use critérios que te aproximam de Deus ou que você gosta, ou que você se sente à vontade. Não. Use os critérios da verdade. Use os critérios das Escrituras. Use o critério do próprio Deus em carne. A gente precisa romper com isso definitivamente, com essa oscilação
entre a admiração e a suspeita, entre a crença e a fé e a descrença, entre a verdade e a mentira. O que Jesus está interessado é que eu e você dependamos exclusivamente dele. É que eu e você, em humildade e coração aberto à revelação de Deus e ao Deus da revelação, o amemos. O que Deus quer de nós é que os nossos critérios sejam todos revistos e revisitados. A nossa análise das coisas deve ser refeita. O que Deus quer de nós é que eu e você abandonemos julgamentos superficiais, abandonemos um jeito de ver a vida em si mesmado a partir de nós e passemos a ver a vida com os olhos do próprio Deus em Cristo Jesus. Esse sermão tem que deixar a gente ansioso. Como assim, pastor? Ansioso em quê? Ansioso para que Cristo nos ensine a ver o mundo com os olhos que Deus vê. Esse texto tem que nos motivar, quando a gente sair daqui, para que a gente entenda que Deus tem o seu tempo, para que a gente entenda que o tempo de Deus e a agenda de Deus não é a nossa, que a gente entenda que a vontade de Deus é superior à nossa, que a gente entenda que não adianta coar a mosca se a gente engolir o camelo. Não adianta cumprir parte da lei e a outra a gente negligenciar. A gente tem que entender que Deus é Deus e nós não. E que Ele é Deus, e por ser Deus, Ele é o único que pode me ensinar e te ensinar a julgar corretamente o mundo, o tempo, as eras, as estações e nós mesmos. No fim das contas, a opinião que importa não é a minha, nem a tua, nem a nós. No fim das contas, a opinião que importa é a opinião de Deus em Cristo Jesus. E esse texto nos mostra que Deus ainda tem palavras de vida eterna. Esse texto nos mostra que Ele aparece na nossa vida na hora que quiser. O texto nos mostra que a nossa agenda não é a dele e que todo julgamento que a gente está fazendo na situação que a gente está vivendo está errado. Porque a gente julga conforme a aparência e não conforme os olhos de Deus. Aquietem-se, meus irmãos, e descansem pelo amor de Deus. Aquietem-se. Ele está no templo, Ele está no barco, Ele está trabalhando. Só não chegou ainda a nossa hora. E é só isso. E é tudo isso. Feche seus olhos, vamos terminar. Deus, nós ansiamos o dia que o Senhor aparecerá na nossa vida para resolver os nossos problemas. A gente anseia por isso. Isso eu sabe. Como eu anseio por canetadas espirituais. Eu anseio por elas. Eu anseio por uma série de coisas. É verdade. Mas o fato dos meus olhos não te verem não significa que o Senhor foi embora. O Senhor não foi. O Senhor não foi embora. O Senhor continua sendo o Deus da minha cura, o Deus da minha provisão, o Deus da minha salvação. O Senhor continua sendo o Deus da minha paz. O Senhor continua. A brilhante estrela da manhã. Foi tão bonito cantarmos aqui. Nós cantamos que o Senhor é o conselheiro, Deus forte. O guarda da nossa vida. Nós cantamos isso. Não nos deixe confusos. Não nos deixe ouvir o que o Senhor está dizendo para nós por meio da Escritura e julgarmos que o Senhor tem demônio, ou que o Senhor está louco, ou que o Senhor não sabe o que fazer. Não me permita, por causa das minhas conveniências, aguardando as suas credenciais ou as credenciais que eu te impus, não permita que a minha cabeça paute o Senhor. Não permita que eu seja hipócrita de fazer uma coisa e negando outra. Não me permita que eu não perceba que o sábado foi feito para Deus, para os homens, e não os homens para o sábado. É o contrário. O sábado foi feito por Deus para os homens. Antes de cumprir meia dúzia de regras, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O texto nos rasga no meio. E o texto nos ordena: pare de julgar segundo a aparência. A minha vida e a vida de alguns irmãos aqui que eu conheço de perto, aparentemente
demonstra que Deus abandonou. O senhor não abandonou. O senhor vai chegar no meio da festa e vai fazer o que o senhor tem que fazer. Eu e meus irmãos e alguns de nós têm julgado o Senhor do jeito totalmente errado. A gente tem julgado sua doutrina, seu modo de agir, sua fala, e a gente já chega até a dizer que o senhor está equivocado. Que o senhor só pode estar maluco. Nos perdoe por isso. E que a partir de hoje a gente peça. E o termo é estranho, porque ansiedade é pecado, mas aqui o termo ansiedade não é como pecado, mas a gente deve sair daqui com uma força tão grande em Deus, pedindo uma só coisa: que eu passe a ver o mundo com seus olhos a partir de hoje, em nome de Jesus. E chega! Chega de ver o mundo com as minhas credenciais. Chega de ver o mundo com os meus julgamentos. Chega de ver o mundo com a minha religião. Chega de ver o mundo com os meus maneirismos. Chega de ver o mundo com as minhas manias. E me permita ver o mundo com os olhos de Deus em Cristo Jesus. E que esse sopro do Senhor nos gere vida e vida em abundância. É isso, Senhor. Nos faça ver o mundo pelos olhos de Jesus. Nós oramos no nome dele. Amém.